Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a mensagem de Deus, a nossa leitura bíblica. E quanto mais nós assim buscarmos esse entendimento e essa revelação, o quanto mais Deus poderá se manifestar e operar milagres sobre nossas vidas, casa e família. Vimos então que Davi começou a ser levantado, começou a conquistar. E aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, olha só. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaar, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. E assim puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha só que circunstância, que aqui nós vamos ter um aprendizado muito maior do que porque Deus agiu dessa forma, dessa maneira. Quem tocasse na arca de forma impura, ainda que fosse por pastor, mas ele foi tentar segurar para que a arca não caísse, mas ali ele foi fulminado, pois a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Ele teve medo de Deus, como ele sempre perguntava as coisas para o Senhor, ele não perguntou dessa vez. Mas ele perguntou a si mesmo: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca. Olha que situação esse rei, a qual ele estava conquistando o seu espaço, a sua vida. E ele queria levar essa arca para a sua cidade de Davi. Mas em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. E quando se carregava a arca do Senhor, davam 6 passos e eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Olha só, a cada 6 passos eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto eles e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, a Mical, a filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Olha só que situação aqui, sempre pessoas com seus sentimentos, as suas verdades, a sua forma de enxergar as coisas. Davi estava celebrando, Davi estava feliz, dançando, contente, levando a arca do Senhor para a sua cidade. E assim ela olhou e viu aquilo, achou realmente algo improvável da sua parte, e ela o desprezou em seu coração. E eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão
um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E voltou Davi para a sua casa para abençoar sua família. A Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Ele disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que ele me escolheu, em lugar de seu pai ou qualquer outro da família dele, e quando me designou soberano sobre o seu povo, sobre Israel. Perante o Senhor eu vou celebrar, e me rebaixarei ainda muito mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filho de Saul, jamais teve filhos. Olha só as contrariedades, as consequências dos erros, das palavras, das atitudes. Aquele que toca no ungido do Senhor, como diz a palavra de Deus, que aquele que é ungido do Senhor é como se fosse a menina dos seus olhos, que não deve ser tocada. E aqui Mical, ela desprezou o seu esposo, o seu marido, que tanto aqui quis próximo dela para abençoá-la. E ela foi amaldiçoada, pois jamais teve filhos, que naquela época o que mais uma mulher queria era ser destacada como uma mãe, tendo seu filho, para ser um herdeiro sobre Israel, enfim. E aonde então houve esse destaque da sua parte, dela desprezar o rei Davi. E Davi, como tinha a bênção de Deus sobre a tua vida, como ele foi honrado, como ele foi abençoado. As circunstâncias são claras. Tocaram na arca, o próprio Uzá, de forma irreverente. E naquele mesmo instante ele foi fulminado. Aí você pode falar, mas como Deus é mau? Não. Nós precisamos ter aqui a dimensão. Aquele que não toca no Senhor, como diz a palavra de Deus, até a própria Santa Ceia, não tem parte com Ele. E quantas pessoas elas preferem tocar naquilo que é impuro, naquilo que é do mundo, o pecado, o erro, o engano, e bem se tocar naquilo que é o Senhor. Então, se a gente começar a se colocar nessa contradição, quantas pessoas querem tocar de forma impura naquilo que é puro, e onde vai ser fulminado. Os próprios filhos de Arão, quando foram e levaram fogo profano na tenda do encontro, eles também foram fulminados perante o Senhor. E o Senhor deixou muito bem claro pela sua palavra que ao culpado Deus não tem por inocente. Então tem circunstâncias que precisamos sim entender, compreender. Se assim Deus o fez, quem somos nós para contender contra o nosso Senhor, o nosso Criador? Se Ele é justo, se Ele é santo, se Ele é um Deus que Ele sabe o que faz, um Deus que Ele é realmente um fogo consumidor, porque aqui está uma realidade. A gente viu já vários fatos, vários exemplos de pessoas que desprezaram o próprio Deus, como serão desprezados. Essa mulher que desprezou a Davi, que dançava perante o Senhor, ela viu como se fosse um homem vulgar, um homem vadio, porque ele se destacou como rei de Israel, o manto foi tirado da frente das escravas, enfim, coisas que ela viu de uma forma negativa. E como diz a Bíblia, se nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz, mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Quando as pessoas estão cheias de complexos, cheias de tantas situações adversas em seu coração, em sua alma, em seu peito, sendo sobrecarregadas de tantas porcarias que o mundo hoje tem para poder entrar em nossa mente, nossa casa, nossa família. Quantas situações entram dia após dia, quantas coisas as pessoas acham que é tão irreverente, isso não tem problema, e assim para Deus tem. Às vezes se Uzá tocou de forma irreverente, como diz a Bíblia, porque ele não teve o temor, enfim, de tocar naquilo que era sagrado, naquilo que era santo. E aí muitas pessoas têm que entender isso de uma forma clara, e entender que Deus quer que nós nos arrependemos, que nós colocamos nosso coração em dia. O próprio Davi ele foi honrado porque Deus viu nele um coração puro, um coração sincero, um coração que agradava o nosso Deus. E assim, se nós estivermos totalmente atentos à sua voz e à sua palavra, enquanto mais seremos abençoados e consagrados ao Senhor pela sua misericórdia. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus
para que Ele venha nos surpreender, para que Ele venha nos abençoar e nos prosperar ainda muito mais, com muito mais entendimento, muito mais temor, muito mais sabedoria, e que essa paz de Deus ela possa reinar, governar totalmente a nossa alma, nosso coração sempre, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo pela Tua justiça se cumprir sobre nós, de forma muito especial, porque eu sei que tudo vem das Tuas poderosas mãos, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza, é o Senhor que transforma, meu Pai, as maldições e bênçãos. Mas tem pessoas que pegam o mal, meu Pai, com as próprias mãos, aqui como a própria Mical, ela foi amaldiçoada por ela desprezar o rei, aquilo que o Senhor ungiu, aquilo que o Senhor consagrou. E assim, meu Pai, nós não podemos jamais nos permitir, nos tempos atuais, meu Deus, agir de forma que o Senhor não se agrade, mas que sejamos totalmente transformados e abençoados, meu Pai, pelo Senhor, que a Sua presença faça diferença sobre nós, de uma forma muito especial, que sejamos honrados e consagrados, meu Pai, a Ti, pelo poder da fé. Então eu peço essa bênção, consagra o Teu povo, restaura a mente, coração e alma, e para que haja, meu Pai, mudanças, transformações e restaurações de uma forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. É o que eu te peço e te agradeço sempre com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você entenda, compreenda a forma de Deus agir, trabalhar. Se nós então estivermos atentos à sua voz e colocar nossa fé em ação, com certeza Ele vai nos abençoar e nos prosperar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Então, a posse disso e creia e tome sempre essa palavra como uma lição de vida, que devemos ser reverentes sempre ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre nas nossas orações, em nome de Jesus.